Tanques nas ruas, o som de botas militares ecoando no silêncio da madrugada. Isso não é cena de filme, não. Foi a pura realidade da Turquia em 12 de setembro de 1980. Um dia que, literalmente, redefiniu o país. Vamos entender como e por que isso aconteceu. Para a gente entender o golpe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para o comecinho de 1980. A Turquia, que fica ali, num ponto super estratégico entre a Europa e o Oriente Médio, estava à beira do colapso. Era, sem exagero, uma das fases mais sombrias da sua história. A economia? Bom, estava em frangalhos. A inflação passava dos 100%. Dá para imaginar? O custo de vida era insuportável, o desemprego disparava, o país estava, na prática, paralisado. E a crise não era só econômica, não. A violência política explodiu de um jeito assustador. Em só 2 anos, mais de 5.000 pessoas morreram em confrontos nas ruas. É um número gigantesco. As ruas viraram verdadeiros campos de batalha ideológicos. Aqui a gente vê bem essa divisão. De um lado, grupos de esquerda, com forte influência da União Soviética, do outro, movimentos nacionalistas e também islamistas. O país estava completamente rachado. E no meio desse caos todo, o governo não fazia nada. Estava paralisado. O parlamento simplesmente não conseguia formar uma maioria para governar. A democracia, que já era bem frágil, estava em pedaços. E foi nesse vácuo de poder que os militares, que sempre se viram como os guardiões da nação, começaram a se mexer nos bastidores. E então, o dia do golpe chegou. A operação foi, rápida, precisa e totalmente implacável. O mais interessante aqui é a cronologia dessa tomada de poder. É de uma eficiência militar impressionante. Às 4 da manhã, tanques ocupam as principais cidades. Meia hora depois, as linhas de telefone são cortadas. Às 5, aeroportos e rádios já estão sob controle. E aí, 5h30, o líder militar aparece na TV. E essa foi a mensagem que o general Kenan Evren deu ao país. As Forças Armadas assumiram o controle do país para restaurar a ordem e proteger a unidade da nação. Era o terceiro golpe militar na Turquia em apenas 20 anos. Com o poder já nas mãos, o regime militar não perdeu tempo. A fase seguinte foi marcada por uma repressão, assim, brutal. Os números que vieram depois são de cair o queixo. Mais de 600.000 pessoas foram presas pelo novo regime. E desse total, dezenas de milhares foram torturadas. O número oficial de denúncias bateu na casa das 50.000. E o regime não hesitou em usar a pena de morte. 50 pessoas foram oficialmente executadas pelo Estado. O objetivo era muito claro: acabar com qualquer tipo de oposição. Essas ações mostram isso perfeitamente. Todos os partidos políticos dissolvidos, jornais censurados, sindicatos banidos. E o mais importante de tudo, uma nova Constituição foi escrita, dando ao exército poderes praticamente ilimitados. Só que essa história não ficou só dentro das fronteiras da Turquia. Por trás desse discurso de salvar a nação, tinha um jogo geopolítico muito maior rolando. O jogo da Guerra Fria. Fica uma pergunta no ar, né? Por que o mundo ficou em silêncio vendo tudo isso acontecer? Porque a desculpa de restaurar a ordem, convenhamos, não conta a história toda. A resposta, na verdade, estava no mapa da Guerra Fria. A localização estratégica da Turquia fazia dela uma peça-chave no tabuleiro da briga entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, o ponto crucial era esse. A prioridade de Washington era manter a Turquia como um aliado estável da OTAN, ali firme contra a União Soviética. Como a gente vê, os Estados Unidos basicamente fecharam os olhos. Documentos da época indicam que eles apoiaram o golpe silenciosamente. E logo depois, o FMI aprovou um pacote gigantesco de ajuda econômica para o novo regime militar. Mas qual foi o legado dessa intervenção? A verdade é que as sombras desse golpe se estendem até os dias de hoje. O regime militar direto acabou em 1983, quando eles fizeram umas eleições controladas. Mas, como os passos aqui mostram, a sombra do golpe foi bem longa. A constituição autoritária que os militares deixaram de herança acabou limitando as liberdades políticas por décadas. E é aí que a gente vê a conexão com os dias de hoje. Essa constituição autoritária criou a base para um nacionalismo muito rígido que persiste até hoje na política turca. As sementes plantadas lá em 1980 continuam dando frutos. Isso nos leva a uma reflexão final que é bem poderosa. Uma das fontes resume isso de um jeito impactante.
O golpe de 1980 mostrou que na Turquia, a democracia sempre andou de mãos dadas com o medo. Um país dividido entre o Oriente e o Ocidente que aprendeu, da pior forma possível, o preço da instabilidade.